Queridos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nosso pastor, ele está lá no Egito. Hoje ele está lá perto das pirâmides, conhecendo lá. Ele está num evento pastoral com vários pastores do Brasil inteiro, pensando estratégias para a evangelização do país e para a evangelização do mundo. Então, eu tenho certeza que ele vai voltar de lá turbinado, cheio de ideia para a glória de Jesus. Mas, enquanto isso, a gente continua aqui adorando o nome do Senhor. Atos capítulo 2, deixa aí aberto. Eu queria falar um pouquinho sobre o fogo do Espírito. Como nós somos apaixonados pelo fogo, pela ideia de sermos incendiados pelo Espírito Santo. Tem vezes que mesmo sem a gente entender muito bem, outras vezes até confundindo as coisas, mas a verdade é que fogo do Espírito nos gera uma atração especial. E isso acontece porque Deus, por diversas vezes, se revelou na palavra como fogo, ou pelo fogo. Ele faz uma aliança com Abraão por meio do fogo. Ele se revela a Moisés na sarça ardente no deserto, através do fogo. Ele guia o povo hebreu durante os 40 anos do deserto, através de uma coluna de fogo. Em Levítico, o sacerdote é ensinado pelo próprio Deus que o fogo não pode se apagar no altar. Elias é levado aos céus por meio de carruagens de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo é derramado como línguas de fogo. A verdade é que quando o fogo do Espírito não está queimando em nossos corações, é porque nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos do fogo do Espírito para vivermos a vida abundante que a Bíblia nos promete. Não basta apenas amar o fogo. Não basta apenas falar do fogo do Espírito. Nós precisamos queimar. Nós precisamos queimar. O nosso coração precisa estar incendiado. Porque o reino de Deus, ele não é um reino de palavras, mas é um reino de poder. E nós só vamos vivenciar a integralidade do reino de Deus quando o nosso coração estiver incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer sair daqui incendiado pelo Espírito essa manhã? Diz amém. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está aqui e ele vai nos incendiar. Atos capítulo 2. A partir do versículo 1, você certamente já conhece esse texto. Diz assim, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Pai, toma a tua palavra nessa manhã, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Jesus, ele tinha sido morto, crucificado. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele é visto por muitas testemunhas. Ele se apresenta aos apóstolos. E um pouco antes de ir aos céus, ele manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que eles fossem batizados pelo Espírito Santo.
Quando isso acontecesse, era uma promessa de Jesus, eles seriam revestidos de poder do céu para serem testemunhas de tudo aquilo que o Senhor havia feito. O tempo passa, chega o dia de Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos de uma maneira tão poderosa que todos que estavam ali presentes naquele dia viram línguas como de fogo pousando sobre a cabeça daqueles homens. Aqueles homens, os discípulos, eles ficam cheios do Espírito e começam a falar em outras línguas, em outros idiomas. As pessoas, ao verem aquilo acontecendo, uns ficam maravilhados, porque aqueles homens estavam falando e eles ouvindo na sua própria língua materna. E outros começam a zombar, porque acreditavam que aqueles homens estavam bêbados. Porque quando o Espírito vem, muitas vezes, isso traz confusão ao coração do ímpio. Ele não consegue entender algo que é espiritual. Só aquela pessoa que já é nascida no Espírito tem discernimento para entender a ação do Espírito Santo de Deus. E com base nesse texto, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Com o tema, quando o Espírito vem. Quando o Espírito vem. A primeira lição que eu tiro para nós é, quando o Espírito vem, ele acende o fogo, mas cabe a você mantê-lo aceso no seu coração. Quando o Espírito vem, ele acende o fogo, mas cabe a você mantê-lo aceso em seu coração. Olha lá o verso 3, diz lá que línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles discípulos. Quando eles estavam onde? Aguardando, ali no cenáculo. Algo sobrenatural aconteceu. O Espírito veio e os tomou por inteiro. Eles foram incendiados. Cristo havia feito uma promessa que estaria com eles todos os dias da sua vida. Havia prometido que enviaria um consolador da parte de Deus. E disse também que eles fariam obras ainda maiores e que receberiam poder do Espírito Santo. Quando esse dia acontece, quando o Espírito Santo é derramado, quando ele vem sobre a vida daqueles discípulos, essas promessas de Jesus se cumprem. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele traz fogo do céu, ele incendeia o seu coração, ele faz queimar a chama em seu espírito, mas a responsabilidade de mantê-la acesa é sua. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. O apóstolo Paulo está nos mostrando sobre a nossa responsabilidade no nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem no nosso coração, ele incendeia o nosso coração, ele nos enche, ele nos faz transbordar, mas cabe a nós mantermos aceso, cabe a nós permitirmos que a nossa vida seja um canal do fluir do Espírito Santo. E esse texto, ele está traçando um paralelo lá com Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, o Senhor determina que o fogo nunca poderia se apagar no altar. Caberia aos sacerdotes manter a chama no altar ardendo continuamente. Querido, hoje você precisa manter a chama do Espírito ardendo continuamente no seu coração. A ordem de Deus é: não apague o Espírito, não apague o Espírito. Mas quantas vezes nós permitimos que as nossas dores, quantas vezes nós permitimos que as nossas frustrações, quantas vezes nós permitimos que as nossas lutas, os nossos pecados, a nossa paixão pelas coisas desse mundo apaguem o fogo do Espírito? Você vem para a igreja, você diz assim: eu vou ter um relacionamento mais profundo com Deus, agora eu vou ler a Bíblia, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou me encher, e o Espírito Santo vai sendo derramado sobre a sua vida, você vai tendo experiências com Deus, você vai sentindo você vai sentindo que você passa a ser movido pela glória de Deus, a chama está queimando no seu coração, mas aí, quando você fala mal de alguém, você apaga o fogo do Espírito. Mas aí, quando você é desonesto no trabalho, você apaga a chama do Espírito. Aí quando você paga uma propina para fechar um contrato, você apaga a chama do Espírito. Mas aí quando você tem um relacionamento, um namoro sem santidade, você apaga a chama do Espírito. A verdade é que toda vez que nós pecamos, nós estamos apagando o fogo do Espírito em nosso coração. E aí você pode estar se perguntando:
Por que o apóstolo Paulo fala em não apagar o espírito? Por que Levítico 6 fala em manter a chama continuamente acesa? Olha, vamos ler Levítico 6. Ele diz assim, ó: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes. Levará cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele cada manhã. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queridos, ali representava a presença de Deus. O altar, aqui o Levítico se refere, nesse texto já não existe mais fisicamente. Sabe onde é o altar de Deus? É o seu coração. Todos os dias você precisa trocar a lenha. Todos os dias você precisa limpar o altar. Todos os dias você precisa permitir que a chama, ela venha arder no seu coração. Agora, o que você precisa tirar? As cinzas são os seus pecados. É aquilo que te prende. É aquilo que te aprisiona no mundo. Provérbios 28:13 nos alerta que nós precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Queridos, você já tentou fazer churrasco em uma churrasqueira suja? Se algum dia te chamar para comer um churrasco, não vá, porque eu não sei fazer churrasco, vai ser ruim, entendeu? Eu consigo estragar a picanha, então não vá. Se eu te chamar para comer um churrasco, você pergunta assim, quem vai ser o churrasqueiro? Eu vou te responder assim, é você, tá? Mas você já tentou comer churrasco, fazer um churrasco em uma churrasqueira suja? Você não consegue acender. Você pode até botar carvão novo ali, mas se ela estiver cheia de cinza, você vai soprar e você só vai espalhar cinza. Por quê? Porque você precisaria ter limpado antes. Você precisaria ter tirado toda aquela cinza antiga. Você precisaria ter tirado todo o resto de carvão e colocado um carvão novo, porque senão o fogo não pega. Se você tentar limpar sem acender, você só vai espalhar cinza pela casa, não é assim? O churrasqueiro é assim ou não é? Eu estou errado. Mas, pensa na sua vida espiritual. Ela é assim também. Para que o fogo possa incendiar no seu coração, você precisa cada dia pedir perdão e renunciar tudo aquilo que te prende, que te escraviza, tudo aquilo que te impede de ser incendiado pelo Espírito Santo. Você precisa limpar o altar do seu coração. Você precisa limpar o altar do seu coração para que o fogo seja derramado, para que você seja cheio, para que o fogo nunca se apague. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto: quando o Espírito vem, ele te enche, mas ele também te transforma. Quando o Espírito vem, ele te enche e te transforma. Quando a gente olha para o verso 4, vemos que a chegada do Espírito Santo traz uma transformação naqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles também foram transformados. Pensa comigo, os discípulos eram homens simples. Os discípulos eram homens sem formação. Eram homens que talvez você não contrataria para trabalhar contigo na tua empresa. Você não traria para o seu time de discípulos, para a sua equipe. Eram pessoas, talvez os mais improváveis. E aí o Senhor escolhe aqueles homens incultos, que talvez muito mal falassem um pouquinho de grego e um pouco de aramaico. Eles não eram academicamente instruídos, mas diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens, eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, como o Espírito lhes concedia. Aqueles homens, eles foram tomados por inteiro. Aqueles homens, eles se entregaram por completo. Ser cheio do Espírito Santo é perder o controle da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é você dizer assim: Senhor, agora já não sou eu quem dou as ordens. Agora já não é mais a minha vontade. Agora já não é mais o que eu quero, mas é aquilo que o Espírito Santo me conduz. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele nos alerta em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele faz uma comparação entre se embriagar e ser cheio do Espírito. Você já viu alguém bêbado?
Alguém bêbado é aquele cara que ele pode ser, quando está sóbrio, tímido, não fala com ninguém, mas quando ele bebe, ele se solta, ele começa a falar piada, ele se bobear, sobe até em cima da mesa para dançar. Não é verdade? Porque o bêbado, ele perde o controle. A bebida toma o controle, quebra as barreiras do discernimento e toma o controle da vida. E aí, quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, está o cerne. Está bem aí nas palavras de Paulo. Você precisa ser dominado pelo Espírito, como o vinho, como a bebida domina o homem. Ser cheio do Espírito Santo é um chamado para perder o controle da sua vida. Quem está cheio do Espírito Santo já não decide segundo a vontade, mas vive segundo a vontade de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo não vai para onde quer, mas vai para onde o Espírito manda. Quem está cheio do Espírito Santo já não confia em si, mas toda a sua confiança está em Deus. Quem está cheio do Espírito Santo já não tem mais o controle, mas é totalmente controlado pelo Espírito. É isso, querido. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Agora, tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é ter uma experiência sobrenatural. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só desenvolver um dom. Não, querido. Ser cheio do Espírito Santo é ter um estilo de vida conectado, totalmente dependente da direção de Deus. Agora, o enchimento do Espírito, ele traz também, sempre, obrigatoriamente, ele traz consigo a santificação. Não é possível ser cheio do Espírito e continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes. Não é possível ser cheio do Espírito e você continuar se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, agindo da mesma maneira, frequentando os mesmos lugares. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e não ter uma vida que glorifique e adore a Deus em tudo que ela faz. Porque o enchimento do Espírito Santo, ele gera santificação. Quando você for cheio do Espírito, as pessoas vão olhar para você e vão perceber algo diferente. Elas vão ver que alguma coisa mudou. E elas vão entender que aquilo não vem de você, que aquilo é sobrenatural. O versículo 7 mostra que as pessoas ficaram pasmas, ficaram maravilhadas com a transformação que o Espírito fez sobre aqueles homens. Quando o Espírito te encher, as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença de quem você era e quem você passou a ser. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a sua vida e as pessoas não perceberem o que ele fez. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a sua vida e as pessoas não perceberem aquilo que ele fez. Queridos, aqui na igreja, tantos testemunhos que nós temos, homens que eram alcoólatras, prostituídos, que encontraram Jesus, que foram cheios do Espírito Santo e agora são uma bênção. Homens que traíam a mulher, mulheres que traíam esposos, que tiveram encontro com o Espírito Santo e agora são mulheres santos, homens santos, para a glória de Deus. Homens e mulheres, empresários que eram desonestos, que pagavam propina, que estavam todos enrolados, mas que tiveram um encontro real com Cristo, foram cheios pelo Espírito Santo e a vida foi transformada. Porque quando o Espírito vem sobre a sua vida, a transformação é tão grande que o seu testemunho sempre será a sua melhor pregação. Queridos, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, a transformação é tão grande que a sua melhor pregação sempre será o seu testemunho. Você pode falar assim, eu quero falar de Jesus. O que as pessoas estão vendo na sua vida, a sua mudança na forma de viver, na forma de falar, na forma de vestir, é a sua melhor pregação. Billy Graham, certa vez, ele disse: o Espírito Santo está em mim para acabar com os velhos hábitos, purificar as minhas motivações e dirigir a minha atenção para novos objetivos, entre os quais o mais importante é o de se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Querido, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, Ele quer te tornar mais parecido com Jesus. Ele quer te tornar mais parecido com Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo. Agora, se as pessoas estão olhando para você, ou melhor, se você está vindo aqui todo domingo, se você tem ido a uma célula, se você acha que você teve um encontro com Jesus, mas se as pessoas estão olhando para você e não estão vendo transformação, não estão vendo diferença entre quem você era e quem você se tornou,
alguma coisa há de errado. Porque quando o Espírito vem, gera transformação na sua vida. O Espírito Santo está aqui, Ele quer te transformar. Ele quer te fazer mais parecido com Jesus. Ele quer te fazer um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um estudante melhor. Ele quer te transformar. Ele quer te levar pelas nações. Ele quer te fazer um grande pregador, um grande profeta, uma pessoa que vai testemunhar do amor de Deus. Mas você precisa ser tomado, ser cheio e ser incendiado pelo Espírito. É para isso que Ele está te chamando. Mas a terceira lição: quando o Espírito Santo vem, Ele te capacita. Quando o Espírito Santo vem, Ele te capacita para cumprir uma missão. Ainda no verso 4, nós vemos que depois que eles foram cheios do Espírito, os discípulos eles começam a falar das grandezas de Deus. Versículo 4 e versículo 11. Eles começam a falar das grandezas de Deus. Diz o texto que eles começaram a falar em outros idiomas. Era como se nós estivéssemos aqui reunidos, cada um de um país, e todo mundo ouvindo na sua própria língua materna. Ação poderosa do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo. Só que eles não falaram qualquer coisa. Eles começaram a pregar as maravilhas do Senhor. Eles começaram a propagar a mensagem de salvação. Eles entenderam que havia uma missão a ser cumprida. O verso 5 mostra que eles estavam reunidos ali em Jerusalém, judeus de todas as nações. E o verso 11 vai mostrar que o Espírito Santo veio e esses judeus começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus. Isso foi o quê? Uma capacitação daqueles homens incapazes para pregar o evangelho transformador a todas as nações. Quando o Espírito é derramado, Ele te capacita para cumprir uma missão. No Êxodo foi assim, o Espírito veio sobre aqueles homens e os capacitou para construir o tabernáculo. Em Juízes, capacitou homens e mulheres para liderar e libertar o povo. Quando você vai aos reis, o Espírito Santo é derramado e capacita aqueles homens para conduzir o povo em direção a Deus. Você chega aos profetas e o Espírito Santo é derramado, capacitando aqueles homens para denunciar o pecado. O Espírito ungiu Jesus para pregar, para libertar os cativos, para gerar transformação. Ele encheu os discípulos para serem testemunhas em todo mundo. E sobre você, o que o Espírito Santo tem feito? Para que o Espírito Santo está te capacitando? Para que você foi cheio do Espírito? Porque quando o Espírito vem, Ele te capacita para uma missão. Aqueles discípulos, volta um pouquinho, eles estavam ali depois da morte de Jesus, assustados. Eles estavam perdidos. Eles estavam sem senso de missão. Aí vem o dia de Pentecostes. Eles são cheios do Espírito e eles passam a pregar corajosamente por todo mundo, ao ponto de morrerem pela mensagem do Evangelho. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não quis ser crucificado como Jesus, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Marcos foi decapitado. João foi colocado dentro de um balde de óleo fervendo. Eles morreram por aquela palavra, porque eles entenderam que o Espírito Santo veio sobre a vida deles, para eles cumprirem uma missão. Que missão era essa? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem gente que se engana achando que o Espírito é apenas algo assim para você ser mais espiritual, para você ser mais crente, para você dizer que tem um selo do Espírito, para você ter uma experiência sobrenatural ou para viver algo individual com Deus. Não, querido. O enchimento, guarda isso que eu vou te dizer aqui. O enchimento do Espírito é uma experiência individual, mas que sempre vai gerar uma missão comunitária.
O enchimento do Espírito é uma missão, o enchimento do Espírito é uma experiência individual que sempre vai gerar uma missão comunitária. O Espírito Santo, ele não vai te encher apenas para se tornar um poço que retém. Não, ele quer que você seja uma comporta, onde as portas vão se abrir e vai transbordar continuamente. E todos aqueles que estão ao seu redor vão ser alcançados pelo rio do Senhor que está passando na sua vida, a sua casa, os seus filhos, a sua família. Todo mundo que estiver do seu lado vai ser alcançado pela ação do Espírito sobre você. É para isso que Ele está te chamando. Queridos, o Espírito, ele não foi te dado para você simplesmente se achar melhor que alguém. O Espírito foi te dado para você cumprir Atos 1:8. Mas recebereis poder para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Aonde você for, a palavra tem que ser pregada. Aonde você for, as pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Aonde você passar, a glória do Senhor tem que resplandecer em você, porque você é uma mulher e um homem cheio do Espírito. Ah, pastor, mas eu estou tão pequeno. Eu me sinto incapaz. É o Espírito quem te capacita. Eu gosto muito da história de Charles Finney. Charles Finney era um advogado cristão. E um dia, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E ele descobriu o poder capacitador do Espírito Santo. E ele afirma o seguinte: recebi um poderoso batismo com o Espírito Santo, sem que eu tivesse qualquer expectativa naquele momento. O Espírito Santo desceu sobre mim de uma maneira que parecia passar por mim, atravessando meu corpo e alma. Não há palavras para expressar o amor maravilhoso que foi derramado em meu coração. Chorei alto de alegria. Finney teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Você ouviu ele falando que passou por meio dele, ele sentiu como se estivesse cortando corpo e alma, que o encheu de uma maneira tão grande que ele não conseguiu conter as lágrimas. Uma experiência individual. Mas essa experiência individual o capacitou para uma missão comunitária. A partir dessa experiência, Finney levou a cidade de Rochester, nos Estados Unidos, há um grande avivamento. A partir dessa experiência com o Espírito Santo, mais de 200 mil pessoas se converteram naquela cidade. O avivamento resultou na diminuição de 2/3 da violência da cidade, mesmo com a população crescendo. Finney foi usado poderosamente para espalhar grupos de oração por mais de 10 mil cidades nos Estados Unidos. Estima-se que ao menos 1 milhão de pessoas foram salvas a partir do movimento iniciado por Charles Finney. Um homem simples, que teve uma experiência com o Espírito Santo, entendeu o seu senso de missão e gerou um grande avivamento em uma nação. E você? Para qual missão o Senhor tem te capacitado? Para qual missão Ele tem te chamado? Eu vejo aqui na minha frente, eu vejo aqui nessas igrejas, homens e mulheres que, se estiverem dispostos a se render à ação do Espírito Santo, que se estiverem dispostos a se render e entregar sua vida totalmente ao Espírito Santo, vão mudar essa cidade, vão mudar esse país, vão mudar esse mundo, vão pelas nações pregando o Evangelho, vão transformar o seu condomínio, porque quando o Espírito Santo vem, é impossível as pessoas não serem transformadas ao seu lado. É impossível, querido. É impossível. Quando o Espírito Santo vem, ele não gera emocionalismo. Quando o Espírito Santo vem, não é um sentimento gostoso, não é um arrepio. Quando o Espírito Santo vem, ele te leva de volta para Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele gera santidade. Quando o Espírito Santo vem, ele te enche até transbordar. Ele desenvolve no seu coração o desejo pela oração fervorosa. Ele desenvolve um amor à palavra. Ele te capacita a cumprir uma missão. Como diz Hernandes Dias Lopes, quando o Espírito Santo vem,
A evangelização é regada por lágrimas. Vem fogo do céu. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores caem de joelho. Mas quando a igreja perde o fogo de Deus, os pecadores perecem no inferno. Queridos, nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor está aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei como é que você chegou até aqui, mas eu posso te dizer que foi o Espírito Santo quem te trouxe, porque Ele queria te dar uma experiência real com Ele. Ele queria renovar a aliança e o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas se você chegou aqui e você nunca abriu o seu coração para Jesus, o Espírito Santo quer te fazer viver coisas maravilhosas. Mas o primeiro passo que você precisa dar é convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. De olhos fechados, você vai repetir essa oração comigo. Não precisa ser em voz alta. Você repita no seu coração: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E me enche com teu Espírito. E me mostra as maravilhas do céu. E me capacita para a missão que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós ouvimos falar sobre o poder do Espírito Santo, nós lembramos do texto de Atos 2. E foi através desse texto que o nosso pastor Caio Rios nos trouxe uma mensagem sensacional. E para mais mensagens como essa, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e assim não ficar de fora de tudo que a nossa igreja está vivendo. Que Deus te abençoe.